E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Facebook para conversar sobre Sorocaba, nessa grande mobilização que a gente está fazendo para renovar a política, para renovar a cidade de Sorocaba. Sorocaba que é uma cidade grande, com 650 mil habitantes, mas que está numa fase meio regressiva, né? Parece que a cidade cresceu, mas parou de se desenvolver, aliás, deu um passo para trás. Você sabe, eu sou Glauber Piva, número 13, candidato a prefeito aqui de Sorocaba, do lado do André. Eu sou o André Cordeiro, sou candidato a vice junto com o Glauber, número 13, por Sorocaba. Bom, pessoal, nós estamos aqui, então chegamos já a algumas perguntas. Eu vou ler umas perguntas que chegaram antes da gente começar esse Face Live. Tirar o som aqui, desculpa. Que é uma pergunta que chegou sobre lâmpadas de LED. Não estou encontrando o nome aqui de quem mandou. A Ingrid Damasco de Moraes, que ela fala o seguinte: está na hora de colocar LED, nem que seja de forma escalonada, acorda Sorocaba. Ingrid, obrigado pela tua pergunta. Eu tenho falado isso em vários lugares. A gente vive um momento que está na hora de devolver Sorocaba para as pessoas. Está na hora da cidade ser das pessoas e não da burocracia ou em pequenos feudos. Se a gente for olhar como Sorocaba está sendo construído hoje, parece que a gente vive uma cidade que ela está organizada entre grandes conjuntos habitacionais, condomínios de luxo, de médio luxo, de baixa renda, mas condomínios fechados com muro, portão e tal, ou vertical ou horizontal, e shopping centers. Isso contribui para a violência que a gente vê, porque a lâmpada de LED tem a ver com isso, tem a ver com duas coisas sobretudo. Primeiro, uma clara economia e eficácia, porque a lâmpada, embora a lâmpada em si seja mais cara, ela dura mais, ela ilumina mais, ela consome menos energia. Certo? Bem mais econômica do que as lâmpadas incandescentes ou essas lâmpadas de vapor de mercúrio que normalmente tem na cidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com segurança. Porque quanto mais clara for a cidade, mais convidativa ficam as ruas, ficam os parques para as pessoas usarem. E o grande lance da segurança é as pessoas voltarem para as ruas. Quanto mais gente estiver nas ruas, melhor. Portanto, quanto mais iluminadas, melhor iluminadas, mais bem iluminadas forem os parques, as ruas, com equipamentos públicos, com bancos, etc., muito melhor. Então, essas são questões importantes que a gente tem que fazer. Mas é óbvio. Você mesmo, Ingrid, coloca sobre fazer isso com escalonamento. Isso é fundamental. Então é óbvio, a Prefeitura de Sorocaba deveria ter começado a fazer essa troca das lâmpadas de vapor ou as incandescentes muito antes. Não fez isso, fez uma escala muito pequena. A gente tem que acelerar esse processo. Tem financiamento federal para isso, inclusive prêmios internacionais para as cidades que fazem essa substituição por lâmpadas de LED. Então é possível buscar recursos para isso, mas é preciso começar por onde? Então eu começaria rapidamente pelo entorno das escolas públicas e privadas, por onde a juventude circula à noite, os estudantes e tal, pelos lugares com maior incidência de crime, assaltos, que acontece, né? A filha do André, semana passada, foi assaltada perto de uma escola no Jardim Simos, e quando foi fazer o BO, sei lá, escrivão, funcionário da delegacia que foi registrar o BO, falou: nossa, nessa rua sempre, todo dia, alguém é roubado e perde o celular. Se sabe que todo dia tem isso, se tem uma estatística que naquela rua acontece isso, por que essa rua não é mais bem iluminada, não tem uma ronda permanente? E, então, em torno das escolas, nas ruas com mais incidência de crimes e nos parques. A gente precisa iluminar melhor os parques, precisamos de mais parques lineares, espero que a gente possa falar sobre isso, e os parques bem iluminados. Vamos começar por essas três frentes e depois chegar em toda a cidade. É isso. Mais perguntas aí? Aqui, ó, chegou mais uma aqui da Milena Aguiar. Você fala que pretende transformar Sorocaba na melhor cidade do Brasil. O que te levou a ter esse objetivo e como pretende alcançá-lo? Obrigado, Milena. Bom, eu trabalho com políticas públicas, estudo políticas públicas há mais de 20 anos. Eu tenho, sei lá, pelo menos 22 anos que, ou na militância, no movimento social, ou no debate político, ou como gestor público. Eu fui secretário de Cultura em Votorantim, eu fui secretário nacional de Cultura, eu fui diretor da Agência Nacional de Cinema. Ou como acadêmico, né, eu tenho mestrado na UERJ, em Políticas Públicas e Formação Humana,
tenho uma pós-graduação em Administração e Políticas Públicas na Espanha e sou graduado pela USP em Ciências Sociais. Seja pela a minha trajetória acadêmica, seja pela minha atuação como gestor público, viajando o mundo, viajando em muitos países, muitas cidades do Brasil e tal, é óbvio que Sorocaba é uma cidade com potencial de ser uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa é uma grande motivação. Sorocaba tem um padrão econômico altíssimo, uma das cidades mais ricas do Brasil, uma das mais ricas do estado de São Paulo, com mais elevados PIB per capita, ou seja, PIB por habitante do estado de São Paulo. Sorocaba tem condições de ter uma rede de parques lineares fundamental. Sorocaba tem escolas que precisam de investimento, de qualificação na educação, mas a gente já tem equipamentos públicos no bom número. Precisamos melhorar o atendimento da saúde, precisamos melhorar merenda e melhorar a qualidade das escolas? Precisamos. É por isso que hoje ela não é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, mas pode ser. Sorocaba precisa cuidar melhor do meio ambiente? Precisa. A qualidade da água não é boa. Acho que sobre isso o André pode falar muito melhor do que eu. A gente hoje tem muita grama, mas os nossos parques podem melhorar muito. Mas tem uma coisa que a gente precisa melhorar, Milena. Claro, tem várias coisas. Uma delas é a transparência. Eu, você, todo mundo que está nos assistindo, tem o direito de ter acesso a todas as informações do que acontece na prefeitura. Uma cidade só é a melhor cidade do Brasil para se viver com transparência, com democracia, com participação, com compromisso de combate à desigualdade. Hoje Sorocaba é uma cidade mais desigual do que ela já foi. Então, o que me levou a querer que Sorocaba seja a melhor cidade do Brasil? Primeiro, a cidade que eu conheço, a cidade que ela é. Essa é a minha cidade, meu sonho feliz de cidade. E aí, por conhecer a cidade, eu sei o potencial que ela tem. Eu tenho certeza que eu, o André, nós podemos liderar Sorocaba a essa grande transformação. Tá bom? Assim como o Glauber, eu também tenho alguns anos, talvez uns 20 e poucos anos, trabalhando principalmente com a questão de recursos hídricos e ocupação urbana e qualidade de água. Minha atividade acadêmica é com isso. E depois de muitos anos trabalhando na academia, a gente chega à conclusão que precisa partir da academia para a prática. Então a ideia de juntar o Glauber nessa empreitada é sabendo que Sorocaba tem condições realmente de ser a melhor cidade para se viver no Brasil, mas que por várias escolhas, inclusive ideológicas, esse processo acabou sendo interrompido. Eu, como sou, apesar de ter família sorocabana, moro aqui há só 10 anos, a gente percebe que Sorocaba ainda é muito conservadora em vários aspectos. Ela é uma cidade que já é uma cidade grande, tem mais de 600 mil habitantes, tem um potencial, um PIB alto, um produto interno bruto alto, uma população classe média, mas ainda parece que está no século passado, se não no século XIX, em alguns aspectos, principalmente na questão do desenvolvimento urbano mesmo da cidade. Então eu acho que essa pergunta vem bem a calhar e é importante a gente falar que a ideia é realmente fazer uma cidade muito melhor para se viver. Bom, as perguntas não param de chegar. José Dias Neto, só quero ver qual será o candidato que vai estar focado na limpeza do Rio Sorocaba como forma de amenizar o sofrimento dos ribeirinhos. Como sugestão, poderia transformar o rio navegável para passeios de Votorantim ao Parque São Bento, assim as pessoas poderiam fazer passeios de barco. José, obrigado pela pergunta, muito interessante. Eu me lembro que há alguns meses eu vi naquelas páginas de humor do Facebook, se não me engano, o sensacionalista sorocabano, que ele colocou acho que foi no dia da enchente e tal, colocou uma série de barcos no Rio Sorocaba para navegar. E a partir dessa brincadeira, dessa página, eu passei a me perguntar exatamente sobre isso. Por que a gente não tem passeios de barco? Não acho que esses passeios de barco sirvam para transporte de casa para o trabalho, não é isso. Mas é parte da paisagem urbana, pode ser uma alternativa entre alguns trechos para educação ambiental, para turismo, para convívio das pessoas na cidade. Então, estou contigo, concordo totalmente. Você fala de Votorantim ao Parque São Bento. Eu acho que pode ser um desafio a gente fazer isso como um projeto metropolitano, envolvendo outras cidades como Votorantim. Mas no trecho de Sorocaba, a gente pode encontrar caminhos para fazer isso
definir áreas, definir trechos, a parte do rio que o calado é muito raso, muito baixo, mas a gente pode discutir caminhos para fazer isso. Tem um grupo de navegantes que chama Grupo Caturro Navegantes, que costuma fazer esse passeio pelo Rio Sorocaba. Todo ano, no dia do Rio Sorocaba, eles descem de caiaque, descem de bote, mostrando que existe realmente uma possibilidade, mas eu acho que a cidade, muitas vezes, ela se desenvolveu de costas para o rio, e não olhando para o rio. E eu acho que é importante que a gente mude o nosso olhar em direção ao rio. Como o Glauber falou, uma das dificuldades é você fazer os municípios do entorno, e agora tem a região metropolitana que vai poder fazer esse trabalho, auxiliar na limpeza do rio. Não adianta só Sorocaba fazer isso, você precisa fazer com os municípios mais acima no rio, a montante, e naqueles que têm efluentes como o Piratibu, que chegam no rio Sorocaba. Mas essa ideia de aproveitar o rio Sorocaba mais para navegação e lazer, eu acho que é extremamente importante, e está dentro da história da cidade de Sorocaba, que se desenvolveu em volta do rio Sorocaba. Bom, o Vitor Alyosha me pergunta o seguinte: Glauber, tenho certeza que você será um ótimo prefeito para Sorocaba. Obrigado, Vitor. Pretende fazer algo em relação à linha férrea da cidade? Vemos que o PSDB nunca valorizou a cidade. Bom, Vitor, a resposta é sim. Nós vamos fazer algo com a linha férrea. Nós precisamos mudar todo o conceito de mobilidade que está na cidade. Então, antes que você me pergunte, alguém me pergunte, eu já vou responder sobre o BRT também. Eu realmente espero chegar na prefeitura dia 1º de janeiro e o atual prefeito, que não tem governado, está levando a cidade a uma situação muito difícil, porque tem cortado coisas que não poderia cortar, tem diminuído o atendimento das pessoas. Eu realmente espero chegar no dia 1º de janeiro e esse péssimo contrato de BRT, essa péssima licitação que está sendo feita, não tenha sido assinada. Então nós precisamos claramente ter a oportunidade de redesenhar o projeto de mobilidade na cidade. E a linha férrea é parte disso. A gente não pode falar em fazer o VLT pela cidade achando que o VLT vai substituir os ônibus. Não, o VLT ele funciona num pedaço, ele pode funcionar num pedaço da cidade, sobretudo numa área mais adensada, e a gente pode usar, temos projetos já temos recebido várias ideias, conversado com muita gente, que a gente pode aproveitar a linha férrea para fazer tanto para turismo, e aí tem alguns projetos, eu me lembro de ter recebido um projeto outro dia, de começar um projeto turístico que ligue Votorantim até a Fazenda Ipanema, mas vamos falar da mobilidade urbana. A gente precisa aproveitar no projeto barato, usando a linha férrea, integrando a vida férrea na vida da cidade. Porque hoje esse complexo da LL, que agora é Rumo, esse complexo da linha férrea, da FEPASA, que fica ali entre Afonso Fergueiro, Santa Rosália, Marginal, hoje ela está no meio da cidade, ela não ajuda na mobilidade, pelo contrário, ela atrapalha. Mas é preciso fazer isso integrando num grande modal. Então a gente precisa que as bicicletas não sejam só para lazer, mas elas possam também servir de integração, como parte da integração do transporte. Ônibus, VLT, o transporte férreo em geral, tem que estar integrado nisso, e quem sabe a gente possa caminhar também para ter algumas linhas de transporte elétrico e tal, que pode ajudar bastante. Então a resposta é sim, nós vamos integrar a linha férrea na vida da cidade. Agora é preciso ir além. Aquele patrimônio histórico, a estação ferroviária, aliás, ontem a gente recebeu o Suplicy em frente à estação ferroviária, que é um grande símbolo da própria história da cidade. A estação ferroviária precisa ser devolvida às pessoas, é parte do desafio de devolver as pessoas. Não como estação do trem mais, mas como a vocação, como patrimônio histórico tombado, que a gente possa valorizar e integrar na vida da cidade como um espaço de vivência, um espaço cultural importante. E ali a gente precisa receber, ali é um grande complexo, tem os barracões culturais, a estação, o Museu de Arte Contemporânea, o Chalé Francês. Então a gente precisa transformar todo esse espaço no espaço de uso da cidade, não no espaço fechado, como disse o André, de costas para a vida das pessoas. É abandonado, né? Hoje aquela estação ferroviária que é tão bonita, um prédio histórico, bonito, com aqueles vitrais, e está abandonado, fechado, acumulando lixo. Eu acho que aquilo lá tem que ser renovado e ser utilizado como um objeto ou cultural, ou na área de educação, ou alguma área para utilização da população de Sorocaba. Vamos ver que está chegando mais coisa. Tiago Mota, Glauber, e sobre a participação popular, o que pretende fazer para tornar a prefeitura
mais próxima dos cidadãos e cidadãs de Sorocaba. Gente, eu estou achando muito legal essa história desse Facebook Live, a gente vai fazer outros, vários, né? Eu estou achando que está tendo uma participação muito interessante, que bom, isso já é participação. Tiago, 3 comentários rápidos e objetivos. Eu sou absolutamente fã de uma democracia que se constrói na rua, de um jeito de governar que é na rua. Por isso que o prefeito de Sorocaba tem que parar com essa mania de viver encastelado. Parece que ele vive num castelo hoje, né? Está lá no 6º andar do Palácio dos Tropeiros e longe das pessoas. É por isso que não conhece a quantidade de buracos que tem no Newton Torres e vai asfaltar uma avenida onde não tem ônibus, não tem pedestre e não tem bicicleta, que é a Antônio Soares de Aguiar, que está sendo recapeada agora, uma avenida que liga ali o Golden Park 1 e 2, 2 condomínios, com a rodovia que vai para Porto Feliz. Ao invés de vir recapear bairros como Vila Hortência, que tem buracos, como o Newton Torres, que é ali na região do Cajuru, que está terrível de buracos, e outras várias avenidas em vários lugares da cidade, a Zona Norte, com muita reclamação de asfaltamento. Bom, é preciso governar com as pessoas, sair do 6º andar e prestar contas. Toda semana, pelo menos, um dia da semana, no mínimo, o prefeito tem que estar no bairro, e eu estarei no bairro conversando com as pessoas, explicando como foi minha agenda, os projetos feitos, aprovados, rejeitados, por quê, o que fazer, alternativas, e discutindo junto com as pessoas. Tem um conceito, Tiago, que se chama territorialização das políticas públicas, ou seja, é preciso ir para os bairros e conversar com as pessoas sobre as alternativas que se tem para aqueles bairros. E as pessoas têm que dizer que uso fazem do equipamento público, que problemas elas têm, ruas com buracos ou não, posto de saúde, horário de atendimento, qual é o fluxo, a gente precisa conhecer como é a vida das pessoas. Isso é importantíssimo. A territorialização das políticas públicas é isso, é um instrumento de participação. A gente precisa ir muito além da ideia de orçamento participativo. O orçamento participativo é uma ferramenta que foi criada pelo PT em Porto Alegre, uma ferramenta muito importante que nós vamos fazer aqui, mas a gente tem que ir muito além, a gente tem que fazer planejamento participativo, a gente tem que fazer a discussão em cada território, em cada bairro, em cada região, soluções para aquele território, para aquele bairro, para aquela região, tá bom? Valeu, Tiago, pela pergunta. Mais perguntas chegando. Ricardo Lopes, como seria a rede municipal de educação no seu governo? Bom, obrigado, Ricardo. A educação precisa passar por um investimento muito forte, né? Um choque de qualidade, isso é fundamental. E não tem qualidade no serviço público, não é só na educação, é na saúde, em qualquer área do governo, se o servidor público se sentir desprestigiado. Esse ano nós tivemos a primeira grande greve, a primeira greve dos servidores municipais dos últimos 40, 50 anos em Sorocaba. Então nós precisamos valorizar o servidor público. A educação entra nessa questão. Observe, nós tivemos o ano passado, o André e eu fomos delegados no Plano Municipal de Educação. Vários educadores participaram do Plano Municipal de Educação, mas a prefeitura resolveu mudar tudo, desrespeitando todo o debate que se fazia na escola. Então, ganhando as eleições, André e eu, a gente vai retomar um Plano Municipal de Educação de verdade, participativo, aí já dialogando com a pergunta anterior do Tiago, e que respeite as necessidades da educação e da rede municipal. Segunda questão, Sorocaba tem urgência de resolver a questão das creches. Urgência de resolver a questão das creches. Quantidade de creches e qualidade no atendimento. Se você, Ricardo, vai a uma creche municipal, você vai ver a situação hoje. Não tem um bairro que eu vá, ou André, em que a gente não recebe, não vê, não conversa com uma mãe, uma avó, um pai que diga: nos últimos meses aconteceu várias vezes do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta, voltar para casa porque não tinha merenda, ou chegar em casa com fome porque a merenda não foi suficiente, porque não tem arroz na merenda, porque falta legume na merenda, etc, etc. Falam isso das escolas municipais, principalmente, mas também falam de escolas estaduais, aí já numa outra faixa etária. Eu tenho 2 filhos, o André tem 2 filhas. No meu caso, o Theo e a Nina, no caso dele, a Rafa e a Mariana. É inadmissível a gente pensar que o meu filho, que a minha filha, que as filhas dele não vão ter café da manhã, por exemplo. Ou que vão para a escola e não vão poder comer lanche porque não tem lanche. Esse é um dever do Estado.
Então, nós vamos requalificar as creches e requalificar a merenda. Merenda de qualidade, de preferência com produtos orgânicos, mas sobretudo com produtos da agricultura familiar da região de Sorocaba, porque essa é uma das ferramentas para fortalecer a região metropolitana. Agora você pergunta sobre a rede municipal, imagino eu, Ricardo, no âmbito mais amplo, não só creche, não só educação infantil. A primeira coisa é que a gente vai sentar com todo mundo e vai conversar e identificar no detalhe todas as carências. Primeiro, valorizar os educadores. Segunda questão, nós precisamos urgentemente valorizar o atendimento às crianças, aos estudantes. A gente não pode pensar a educação de maneira burocrática, a gente precisa pensar a educação colocando o estudante ou a criança, no caso da creche, que não podemos chamar de estudante, em primeiro lugar. Eles é que são importantes, por isso que não pode faltar merenda. Mas é também por isso que a gente precisa reabrir os 32 habitutos que foram fechados. Os 32 habitutos, todos, foram fechados. A gente precisa trazer os habitutos de volta para a comunidade. Essa é uma das formas de devolver a cidade às pessoas. O habituto fechado, o habituto foi criado por um projeto de inclusão digital. Hoje, talvez não faça sentido mais 32 habitutos com inclusão digital, mas faz muito sentido que aquele prédio, na porta das escolas, são 17 habitutos na Zona Norte, que esses habitutos estejam à disposição de iniciativas comunitárias, culturais, artísticas, de tecnologia, sempre abertos à comunidade. Isso é fundamental. Habitutos abertos. Oficina do Saber. Oficina do Saber é uma ferramenta que pode ser preciosa de educação integral. E nós sabemos, a educação é um direito das crianças, dos adolescentes, não exatamente da família. A educação é muito mais do que a escola, mas a escola, ela é uma ferramenta importante disso. Então a Rede Municipal de Educação vai contemplar também a oferta de educação em tempo integral. Tá certo? Então valorizar os educadores, qualificar a merenda, qualificar quem trabalha nas escolas, abrir os habitutos e oferecer a oportunidade da educação em tempo integral. São algumas possibilidades importantes. Mas eu recebo uma outra pergunta aqui depois do Ricardo, que dialoga com essa do Ricardo. Eu acho que eu preciso mais rápido porque não para de chegar a pergunta. Do Tom Santos perguntando como fazer de Sorocaba uma cidade verdadeiramente educadora além do slogan. Obrigado, Tom. Um abraço para você. Eu entendo do que o Tom está falando. O Tom está perguntando sobre cidade educadora, mas ele também está fazendo uma crítica, André, a um slogan do governo anterior, cujas placas ainda existem em alguns pontos da cidade. Agora dizem que a Sorocaba é uma cidade da biodiversidade, mas ainda a gente vê algumas placas atrás dos bombeiros aqui na Marginal, tem, por exemplo, Sorocaba cidade educadora. E não é verdade. O conceito de cidade educadora é um conceito internacional, Tom. Não é uma invenção sorocabana. Ou como eu gosto de falar, não é uma sorocabanice. Não, mas é um conceito que junta várias ideias. Primeiro, entende que educação não se dá só na escola, mas que toda a cidade é um espaço importante de construção de conhecimento. Cidade educadora, portanto, está dizendo que educação não é só conteúdo, não é só aprendizado de técnicas, mas é a construção de conhecimento num sentido mais amplo. Cidade educadora tem a ver com como os bairros, como a cidade se organiza. Portanto, uma cidade educadora, ela tem um trânsito amigo da criança, um trânsito amigo dos estudantes. Nos bairros, perto das escolas, a velocidade tem que ser baixa. A GCM tem que saber o nome das crianças, inclusive, para ajudá-las a atravessar. A vizinhança tem que ser preparada para acolher essas crianças como quem acolhe seus próprios filhos, né? Então, por exemplo, os mais velhos podem ir para dentro da escola, às vezes para contar história, mas podem estar na calçada, podem estar orientando, podem estar ajudando. A ideia de cidade educadora, Tom, é uma ideia de humanização da própria cidade. A escola aberta às pessoas e a comunidade aberta à própria escola. É uma escola que respira, faz esse movimento de respiração, de se abrir e de voltar para dentro, sempre, o tempo todo. Se abre a comunidade e recebe a comunidade dentro de si. Não pensa a educação como uma soma de técnicas e uma soma de conteúdo. Esse é um desafio de longo prazo, de largo prazo.
mas há cidades que transformaram a qualidade de vida dos seus estudantes fazendo isso. E esse é um desafio que desde o meu primeiro dia eu vou perseguir. Uma cidade que esteja aberta às crianças, aos adolescentes e aos jovens, e não tratando crianças, adolescentes e jovens como bandidos, como a gente vê hoje. Antes de entrar para o UFSCar aqui em Sorocaba, eu trabalhei como assessor da Prefeitura de Santo André, que também é uma cidade chamada Cidade Educadora, mas lá eles realmente implantaram um sistema onde toda a cidade tem algum componente de educação. Então, os parques, você tinha lá estagiários e professores para poder mostrar o que era aquele parque, o que tinha de meio ambiente ali, o que podia ser usado na sala de aula. Fazia um trabalho em conjunto com a sala de aula. Quando o professor estava explicando algum componente, por exemplo, como o ciclo da água, levava num parque, como um parque lá do central de Santo André, que tinha um lago, para mostrar como que a água evaporava e tudo mais. Então você tinha realmente uma interligação dos componentes do município com a escola. E a criançada ficava uma parte na escola e outra parte fora da escola, ocupando a cidade e aprendendo como é que a cidade funcionava e como que ele podia pegar aquele conhecimento escolar e sobrepor na cidade. Lá, inclusive, foi feito um equipamento muito legal, se você tiver a oportunidade de conhecer, chama Sabina, Escola Arte e Tecnologia, Escola de Arte e Tecnologia Sabina, que é um equipamento muito interessante que as escolas iam depois no contra-horário para ter aula de ciências, de arte mesmo, para algumas técnicas artísticas eram ensinadas lá, tinha exposição de gravura e tinha toda a parte de ciências físicas e biológicas. Muito interessante, existe até hoje lá em Santo André, se alguém tiver a oportunidade. Então, essa situação de cidade educadora não é só o slogan, ele realmente precisa fazer com que a cidade toda se envolva com o processo de educação. Bom, chegando coisas aqui. Rafael Vigentin escreveu um texto longo. Rafael, obrigado pela pergunta. Glauber, a nossa cidade possui hoje algo em torno de 650 mil habitantes. E quando se fala em mobilidade urbana, há uma exclusão em relação ao acesso à cidade no período noturno, já que a cidade acaba se dividindo entre os que têm acesso de carro e os que não têm carro. Os que têm carro conseguem acessar a vida noturna, trabalho ou serviços médicos. Para quem não tem carro, não há como vivenciar de forma plena a cidade. O que você pretende fazer para garantir a todos os cidadãos sorocabanos o acesso à vida noturna? Rafael, obrigado pela pergunta. Tem algumas coisas que chegam aqui que eu quero comentar com você. Primeiro, a questão da mobilidade. É verdade, a gente conversou aqui, comentou no começo da conversa, sobre a necessidade da substituição das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas de LED, ou seja, iluminar melhor a cidade. Claro que é um processo escalonado, claro que a gente não vai trocar em 2 meses todas as lâmpadas da cidade, mas a gente vai colocar lâmpadas de LED, primeiro no entorno das escolas, nas regiões, nas ruas onde tem mais incidência de crimes e nos parques públicos, porque a gente precisa chamar as pessoas para dentro dos parques. Esse é um caminho. Mas você fala sobre carros ou não carros. E aí toca no assunto da saúde e eu não posso ignorar isso, que é fundamental. A região, você fala em 650 mil habitantes em Sorocaba, a região mais populosa de Sorocaba, que tem mais ou menos 300 mil pessoas morando, é a zona norte de Sorocaba. Portanto, é a região onde mais tem criança de Sorocaba. Exatamente essa região que mais tem criança de Sorocaba, em Sorocaba, é a região que não tem um atendimento pediátrico. Então são duas questões. Você está falando da devolução da cidade, da vida noturna das pessoas, mas o tema da saúde é um tema fundamental. Toda criança que à noite, para dialogar com a sua pergunta, fique doente, por exemplo, fica com 38, 39 de febre, a mãe quer pegar essa criança e levar para um atendimento médico à noite, se for antes da meia-noite, 10 da noite, por exemplo, ela vai pegar essa criança, se não tiver carro, ela vai pegar um ônibus, vai até o Terminal Santo Antônio, vai depois lá para General Carneiro. Dependendo de onde ela morar, pode ser que ela opte para ir para o Éden, ou então lá para Nogueira Padilha, por questão de atendimento, que é uma outra opção também. Aí ela vai até o Santo Antônio, troca de ônibus, vai até o Terminal São Paulo e depois segue para Nogueira Padilha. Bom, isso faz com que tenha deslocamentos mais longos, haja mais gastos, mais investimento público, portanto,
e um investimento que não é inteligente. A gente precisa fazer com que os serviços públicos também estejam mais perto das pessoas. E nesse caso, no caso desse exemplo, se essa criança, depois de atendimento, triagem, diagnóstico, medicação, observação e liberação, ela for liberada às 2 da manhã, por exemplo, ela só vai conseguir voltar de ônibus para casa depois das 4h30 da manhã. É por isso que a gente vai retomar um projeto do ônibus noturno, o Corujão, que possa passar em todas as unidades pré-hospitalares a noite toda, em principais avenidas, porque a gente precisa dar a oportunidade de quem for atendido nessas UPHs, possa pegar o ônibus, inclusive gratuitamente, para voltar para casa, porque essa é uma preocupação que eu ouço muito. A terceira questão é que a gente precisa estimular que as pessoas possam estudar à noite e voltar para casa com segurança. Então, a função importantíssima da prefeitura é fazer uma articulação junto das políticas de segurança, com mais iluminação, devolvendo a cidade para as pessoas, mas a prefeitura tem que articular as políticas de segurança e não cortar a gasolina e cortar os carros da GCM, como está acontecendo aqui em Sorocaba. 25% do combustível dos carros da GCM foram cortados agora na última quinzena até o final do ano, ou seja, menos segurança, menos guarda civil na rua, portanto, mais vulneráveis estaremos nós à noite. Mas tem várias coisas que a gente pode fazer à noite, esses são alguns exemplos importantes que eu queria compartilhar com você. Rafaela Rabelo, nossa, eu tinha pulado umas aqui. Desculpa, Nana Batista antes. O que pode ser feito para melhorar as opções de cultura e lazer na cidade? Nana, obrigado. Bom, primeiro é preciso respeitar a legislação. As pessoas precisam entender que a lei de incentivo à cultura, o Fundo Municipal de Cultura não são sequestráveis. Nenhum prefeito tem o direito de passar na mão grande, pegar na mão grande um dinheiro que já está lá depositado, em que vários trabalhadores da cultura, artistas, produtores, criaram seus projetos, apresentaram seus projetos, já tinham sido recebido avaliação, estavam esperando para aprovação e chega o prefeito na mão grande, pega o dinheiro da Link, justificando uma queda de arrecadação que não é verdadeira. Então a primeira coisa sobre cultura, Nana, é isso. A gente tem que respeitar a estrutura que tem ali. A cidade de Sorocaba, graças à mobilização de muita gente, mas também a sensibilidade da Jaqueline, que é a atual secretária de Cultura, assinou todos os protocolos para ingresso no Sistema Nacional de Cultura. E aí fez a Conferência Municipal de Cultura, em Sorocaba já foram 4, fez o CPF, né? Conferência, o Plano Municipal de Cultura, com participação de muita gente. Talvez você tenha participado, Nana, dessa elaboração do Plano Municipal de Cultura, não sei, talvez a gente tenha se encontrado lá, e o Fundo Municipal de Cultura, que está constituído, que já tem R$900 mil lá depositados para políticas continuadas de formação, experimentação de linguagem, e agora com o sequestro da Link, pode ser que o dinheiro do fundo também vá embora. Bom, a primeira coisa é respeitar isso. Segunda coisa, Sorocaba pode ser uma cidade criativa. Cidade criativa, assim como a cidade educadora, é um conceito já formado, cidade criativa também é. É uma cidade que combina a criatividade das pessoas que vivem aqui, dos artistas, dos artesãos, das cozinheiras e cozinheiros, da gastronomia, baixa gastronomia, alta gastronomia, moda com tecnologia. Né? Então a gente pode juntar essas coisas todas. O Parque Tecnológico tem que fazer isso também, tem que estar sensível a fazer investimentos junto com a Secretaria de Arte e Cultura, e não só de Cultura, a Secretaria de Arte e Cultura, dialogando com o artista, com os artistas da cidade, garantindo a sua possibilidade de criação, mas também dialogando com todos os fazedores de cultura da cidade, que imagino que você pense como eu, somos todos nós fazedores de cultura. O Parque Tecnológico tem que conversar com isso, tem que estar à disposição para a gente ter uma grande política de estímulo às startups. Essa juventude que empreende, que faz games, que faz vídeos de animação, cinema de animação, várias possibilidades, quadrinhos, stop motion, várias coisas, startups. O André é fã dos quadrinhos, manja tudo de cultura pop, tudo. Todo dia eu estou aprendendo com ele sobre o assunto. A economia criativa tem que vir para dentro da política de desenvolvimento da cidade. Essa é uma das alternativas de conectar Sorocaba com o futuro.
Hoje Sorocaba parece que está preso num passado recente, envergonhado de crescer. Sorocaba não precisa de mais população. Sorocaba precisa de liderança para se conectar com as boas experiências do mundo. Parques lineares, tem a ver com cultura, Nana, Fundo Municipal de Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, o empenho pessoal do prefeito e da Secretaria de Arte e Cultura para conectar as empresas para investirem aqui, investirem nos artistas, investirem na criatividade aqui local, investirem nas startups também, investirem... Porque cultura não é mais, nunca foi, mas não pode ser pensado só como as 7 belas artes. Cultura tem que ser pensado num plano muito mais amplo e difuso. Ok, cultura é tudo que a humanidade faz para tornar a vida possível, mas a gente precisa ter políticas específicas, definindo o território das políticas públicas. Pode contar comigo. Bom, você sabe, eu sou da área e tenho um carinho muito especial sobre esse assunto. Bom, depois da Nana, quem vem aqui? Rafaela Rabelo. O que vocês pretendem fazer em relação ao turismo na cidade? Sorocaba tem um grande potencial turístico e isso é pouquíssimo explorado atualmente na cidade. É verdade que nós temos um grande potencial turístico, Rafaela. Algumas coisas a gente já falou, né? O rio voltar a ser navegável, isso é uma forma de atrair as pessoas. Ninguém vai para uma cidade que é... Eu nunca vi alguém falar, nossa, eu adoro Paris, porque ela tem cada condomínio maravilhoso. Cada shopping center? Tem cada shopping center em Madrid. Na Berlim tem um shopping center maravilhoso, do lado de um condomínio e tal, com um prédio, com uma torre grande de prédios. Ninguém vai lá para isso, né? E eu estou citando cidades que eu conheço, no caso de Madrid, eu morei em Madrid. Não é isso. Aliás, eu me lembro quando eu fui no Fórum Universal das Culturas em 2004 em Barcelona, em que a grande loja de rede de lojas que tem de tudo, como é que eu chamo em Corte Inglês? Magazine? Tipo Mapping, lembra do Mapping? Sei que é dessa época, eu não lembro direito. Extra. Não, Extra não. Mudou tudo. Bom, vocês entenderam. El Corte Inglês. Não abria de domingo, porque tinha uma política de estímulo ao pequeno comércio. Bom, mas para falar do turismo, as pessoas vão para cidades que são legais, cidades que têm respeito à sua história, ao seu patrimônio e que são agradáveis para o convívio público. Né? Ninguém vai a São Paulo porque São Paulo tem indústrias geniais, né? Porque produz uma parte da indústria têxtil do Brasil. Não é isso. Vai para São Paulo porque São Paulo tem o Parque do Ibirapuera, porque tem uma rede de Sescs muito interessante. Sorocaba também tem um Sesc. Vai para São Paulo porque uma das coisas que mais gera renda para a cidade de São Paulo, por exemplo, é a parada LGBT. Por exemplo, por incrível que pareça, a outra coisa que gera muita renda em São Paulo é a Marcha para Jesus, para pegar 2 eventos ícones da cidade de São Paulo. E são eventos que acontecem na rua. O grande lance da economia do Rio de Janeiro é o carnaval e é a praia. A gente precisa olhar essas experiências de cidades como o Rio, como São Paulo, ou como Porto Alegre, que fazia o Fórum Social Mundial, por exemplo, na rua, por todos os espaços, e trazer para Sorocaba. Sorocaba hoje não tem um centro de convenções. Sorocaba está fazendo ginásio de esportes lá na Raposo Tavares, indo para Araçoiaba. E Sorocaba tem uma sirene que toca nos parques, Chico Mendes, Água Vermelha, Biquinha, 4h30 da tarde. Se tem uma criança de 2, 3 anos que veio de fora para conhecer Sorocaba, Rafaela, essa criança às 4h30 vai tomar um susto muito grande, porque tem uma sirene, como nas cadeias, tocando, dizendo que está na hora dela ir embora, porque a cidade ali não pode mais receber. Só para complementar e aproveitar e puxar a sardinha para o lado da UFSCar, a UFSCar de Sorocaba tem um dos, considerado o melhor curso de turismo do Brasil, e que dá assessoria para vários municípios da região, como Tietê, como Tatuí, para levantar os potenciais turísticos da cidade e auxiliar esse planejamento. E Sorocaba, por exemplo, não tem nenhum plano de turismo, nem considera o turismo como uma atividade econômica viável, sendo que tem um potencial muito grande para isso. Podia contar, inclusive, com a universidade que tem o melhor curso de turismo do Brasil para poder fazer esse tipo de trabalho. Bom, eu recebi outras várias perguntas, mas eu só quero completar essa história do turismo, que a gente precisa ter um plano de
o transporte público conta muito na hora do turismo. Uma das reclamações das pessoas nas Olimpíadas do Rio foi que o transporte público no Rio não estava tão eficiente quanto eles gostariam. Eu morei no Rio de Janeiro. Está muito melhor o transporte público hoje do que há 5 anos atrás, mas Sorocaba precisa fazer isso. Hoje em Sorocaba, imagina você, é um turista, André, você chega em Sorocaba e quer pegar um ônibus. Daí você desceu, sei lá, você desceu na rodoviária, está ali na Avenida Juscelino Kubitschek, você atravessa a avenida e para no ponto de ônibus. Como é que você paga o ônibus na hora de entrar? Você é turista, você não sabe nada. Você quer pagar para quem? Onde é que você compra? Na rodoviária você pode comprar ficha? Poxa, você vai ter que ir até um terminal, então não é atraente, não é atrativo para o turista esse tipo de modelo. Você quer ir para algumas regiões da cidade? Aluga bicicleta e vai. Não, a ciclovia não está nem conectada entre si, quanto mais com outras partes. Quem quiser andar de bicicleta, e eu estou falando porque eu ando de bicicleta. Muitos de vocês possivelmente já me viu de bicicleta com capacete, o ideal às vezes sem capacete, reconheço que às vezes eu não uso, por aí, né? Às vezes eu vou ao Sesc, às vezes eu vou em algum show, algum parque de bicicleta. Às vezes você não tem ciclovia para andar, porque você tem que sair na rua. No caso da Avenida Itaúu, por exemplo, a ciclovia às vezes começa sem guia rebaixada e quando acaba te joga na contramão no meio da avenida, porque a ciclovia ela é interrompida, ela parece uma soma de soluços. Então, para o turismo a gente precisa fazer isso, planejar a cidade, devolver a cidade para as pessoas, convidá-las para os parques, para o transporte público e ter uma cidade acolhedora, com um plano de gastronomia, uma agenda interessante. Bom, pessoal, nós já conversamos aqui por 42 minutos, a gente tinha combinado que iam ser 40 minutos de conversa. André, obrigado. A gente vai estar aqui nos próximos dias de novo, vocês vão ver aqui pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas redes várias, a divulgação. Toda semana, 1 ou 2 vezes, a gente vai estar fazendo esse Facebook Live, porque a gente está numa grande corrente, uma grande mobilização. Essa aqui é uma oportunidade de repensar a cidade. Eu tenho dito que divide as forças em Sorocaba hoje não é esquerda e direita, é civilização e barbárie. É por isso que eu quero te convidar para vir nessa corrente. Está na hora de renovar a política. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Cola aqui com a gente. Até mais.